Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Questão de Ordem, o espaço reservado para as comissões permanentes desta Casa de Leis, bem como as comissões de inquérito e as comissões de vereadores, as comissões especiais de vereadores. Neste programa, nós vamos falar sobre adolescência e depressão, mas de uma forma diferente. Hoje participa do programa Raquel Gonzalez, ela que faz parte de um trabalho de auxílio ao adolescente. Também participa o vereador Marcinho, ele que é integrante da Comissão Permanente de Saúde. Sejam bem-vindos, vereador Marcinho, seja bem-vindo, Raquel. Obrigada. Eu agradeço o convite, Márcio. Bom, a Raquel participou, o grupo que a Raquel faz parte, participou de uma audiência pública, da qual o vereador Marcinho presidiu aqui nesta Casa de Leis. Então, nos despertou interesse em estar participando deste programa, do Questão de Ordem, para falar do trabalho. Esse trabalho que vocês exercem dentro de um auxílio ao jovem com depressão. Como é que é isso? Seja bem-vinda. Bem, o nosso projeto iniciou na ITEC, porém hoje a gente não trabalha mais na ITEC. Hoje nós trabalhamos junto com o Instituto Palas Atenas, nós somos um departamento. E lá nós realizamos o nosso marketing pelas redes sociais, porque é um meio que os jovens estão sempre ligados, 24 horas. E a partir desse nosso marketing, que a gente está sempre publicando as coisas, estão sempre vindo jovens nos pedindo ajuda. E de lá a gente entrega o encaminhamento para a nossa psicóloga. Então, vocês nasceram dentro de um grupo de alunos da Escola Técnica em Cubatão, da ITEC em Cubatão. E como é que nasceu? Vocês estavam um bate-papo lá, falou, opa, vamos fazer um grupo, beleza? Do quê? Não, vamos tratar disso. Como é que nasceu essa ideia? Como surgiu isso? Alguém de vocês, os amigos, precisou de um apoio, precisou de uma força? Alguém conhecido? Como nasceu? Não, na verdade foi assim, a ITEC realiza todo ano a Feira Tecnológica, em que a escola toda se volta para esse projeto, né? Então, teve um ano em que eu não sabia o que fazer, porque a ITEC preza muito pela inovação e eu realmente não sabia o que fazer. É difícil ter uma ideia nova todo ano, né? Então foi quando um dia eu estava assistindo o jornal e passou na televisão o grande índice de jovens que estavam cometendo suicídio no país. E aquilo realmente me chamou a atenção. Eu falei, nossa, eu não imaginava, né? Então, aí foi quando um dia eu estava na ITEC e eu levantei essa questão para um amigo meu. Eu falei, hoje eu estava assistindo o jornal e vi o grande número de adolescentes que estão cometendo suicídio no Brasil. É um dos casos que mais mata... Um dos casos que mais... É um índice de morte, né? O grande índice de mortes é o suicídio pelos nossos jovens. E foi quando eu levantei aquela questão. Mas só que aí a gente ficou pensando, né? O que a gente pode fazer de diferente? Porque levar um jovem para o psicólogo e dar remédio para ele, isso infelizmente já acontece. O que a gente pode fazer de diferente? Algo de bom, né? E foi aí que a gente começou a pensar, como que a gente pode tratar uma depressão? Pela arte? Então a gente foi pesquisando. Nós fomos pesquisando por livro, pela internet, por revistas. Então foi quando nós chegamos à conclusão que sim, a arte é um meio de tratar a depressão. E foi aí que a gente pensou, beleza, já temos o nosso tratamento, o que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai incluir a arte dentro de um tratamento? Então a gente pensou, por que a gente não faz um espaço, né? Então a gente levantou um TCC em cima disso, de uma clínica, em que teria o tratamento tanto psicológico, tanto psiquiátrico, e dentro dessa clínica o jovem ia, e lá ele também teria aulas de desenho, aulas de música, aulas de fotografia. Então foi um trabalho que a gente levantou e foram muitas pesquisas em cima disso, que era um TCC, né? É o último ano de curso de vocês, então? Foi no nosso segundo ano do ensino médio que a gente começou e no nosso terceiro a gente levou já como TCC. Certo. Então, aí quando a gente já levou para TCC, a gente viu a necessidade de alguma psicóloga, né, estar orientando a gente, porque a gente era aluno do ensino médio, né? Não era tudo que a gente sabia. Então, nós fomos atrás de uma psicóloga, ela orientou direitinho, isso aqui não tá legal, não, isso aqui pode deixar. E o nosso coordenador da ITEC também, o André, ele foi uma das pessoas que auxiliou muito a gente. Professor André? Isso. Ele viu a necessidade que realmente dentro da ITEC tinham muitos casos de adolescente que quando o meu projeto foi criando a vida lá na ITEC, muitos jovens iam pedir ajuda para mim. Só que muitas das vezes eu não sabia como agir. Então eu também conversei com o André, ele conversou comigo, ele foi uma pessoa que abraçou muito o meu projeto. Então, quando deu Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio,
ele falou pra mim, ó, Raquel, eu vou fazer uma palestra aqui na escola, seu grupo tá convidado, eu vou chamar uma psicóloga, eu vou chamar o Leal, e eu quero que vocês apresentem. A gente, não, tranquilo. Foi uma palestra muito boa na ITEC, muitos jovens, a gente via jovens chorando, jovens, sabe? E aquilo dali mexeu muito com a gente também. E foi quando a gente mostrou o nosso projeto mesmo para a escola toda que estava a psicóloga Andréia e a Natália, do Instituto Palas Atenas, foram quando elas conheceram, elas falaram, meu, isso daqui é muito bom, a gente tem que levar isso daqui para algum lugar, a gente tem que colocar, dar vida para isso daqui. Só que na hora a gente comeu assim, né, porque, eu vou falar, no meu projeto não foi sempre que abraçaram, sabe? Tipo, tiveram meio que uns preconceitos, não foi todo mundo que abraçou. Então, tipo, quando a Andréia já veio falando que aquilo era muito bom, a gente ficou até estranhando, sabe? Nossa, alguém tá falando isso? Então, dali a gente foi tendo reunião. Hoje nós já estamos atuando, só que como departamento, no Instituto Palas Atenas. E foi como eu disse, a gente está sempre postando coisa nas redes sociais e sempre vem algum jovem pedindo ajuda pra gente. Isso é muito bom, porque a gente vê, né, que tem gente que quer realmente ajuda, então a gente está sempre tendo aquele acolhimento, sempre ajudando para encaminhar com a psicóloga. O trabalho de vocês é na rede social. Isso, O trabalho de alcance, o marketing é na rede social. Porque o jovem está sempre ligado, né? E foi assim que o vereador Marcinho encontrou esse trabalho na rede social? Como foi? Na verdade, eu encontrei numa visita que eu estive até a ETEC. Nós, quando iniciamos todo o trabalho do projeto de lei, eu decidi visitar diversas unidades de ensino, as entidades, fui visitar o Poder Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, e com isso, quando eu estive na ETEC, aí o André, ele falou desse grupo de jovens que já estava atuando lá na escola e que já estava dando muitos frutos, muitos jovens estavam aderindo, e foi quando nós encaminhamos um convite para a audiência pública para que ele pudesse trazer, para que fosse apresentado o trabalho dele, que esse é o intuito, né? O objetivo é você unir todas as forças, os segmentos que já têm uma experiência para a gente formar um único núcleo para poder fazer um trabalho forte em cima da questão que envolve depressão e suicídio. Vocês começaram de uma forma, como eu posso dizer, não vou colocar amadora, mas de uma forma pequena, buscando o espaço. Vocês tinham ideia do tamanho do enfrentamento que vocês iriam encontrar? Não. A gente não imaginava nem que ele poderia sair do papel um dia. Como eu disse, tinham professores que não levavam a sério o nosso trabalho. Então, realmente, pra gente foi algo que a gente não imaginava. A gente não imaginava nem estar aqui hoje. Mas qual era o trabalho inicial? Era apoio aos jovens? Isso. O nosso trabalho, o nosso foco é o jovem. E o que eu mais também quero trabalhar nisso é por conta da arte. Eu quero que, quando meu projeto se expandir, eu pretendo que seja um lugar bom, que seja um lugar que realmente acolha os jovens. O que eu estava comentando com eles eu não quero que seja um lugar em que o jovem não se sinta bem, sabe? Eu quero que seja realmente um lugar que tenha o acolhimento, em que a pessoa se sinta bem em estar indo para lá. Eu quero realmente um lugar diferente. Você encontra, já se deparou com as situações de depressão, Já. Jovens com depressão. Sim. Você mesmo falou, você não tem a condição de médico, de psicólogo, né? Mas você, como jovem, você sabe entender e conversar com outro jovem. Como é que é para você lidar com essa situação? Como foi lidar pela primeira vez com isso? Alguém que pensa em não dar valor àquilo que lhe tem de maior valor, que é a própria vida. Inicialmente vou confessar que eu fiquei meio assustada quando vieram as pessoas assim. Só que eu fui aprendendo a lidar. Eu conversei muito com a psicóloga, com a Andréia, o que eu posso falar, o que eu não posso falar com uma pessoa, né, que está passando por esses problemas. Agora eu já tenho mais facilidade, eu gosto muito de conversar. Eu gosto de dar muito apoio para aquela pessoa, ficar conversando, tentar tirar o pensamento dela daquele problema. Ocupar os momentos com ela com um bom diálogo. Isso. Agora eu já, digamos que eu aprendi a conversar com essas pessoas, então para mim é algo realmente que eu gosto de fazer. Se uma pessoa vem para mim para conversar, eu tento tirar ela totalmente daquele problema. Sem dizer nomes, sem revelar nomes. Mas alguém do seu convívio passava por uma situação assim? Já. E você tinha esse conhecimento ou não conseguia observar isso nessa pessoa? Não, eu não consegui observar. Era difícil de... Era. Acho que justamente por ser da minha família, eu acho que eu
não conseguia. E quando você conseguiu enxergar isso? E de que forma isso aconteceu? Bem, infelizmente foi já quando a pessoa estava pedindo socorro. E foi aí que eu entrei já com o máximo da minha ajuda, sempre mandando um bom dia, né? Uma atenção especial. Mas é difícil. Infelizmente na nossa família assim é mais difícil. E como é que você faz? Porque assim, você recebe toda essa carga emocional. Sim. Todo esse trabalho emocional. E para onde você leva essa carga emocional que você recebe? Com quem é que você divide isso? Como é que funciona isso? Não, eu não divido com ninguém, não. Como que eu posso dizer? Eu gosto de conversar com a pessoa, eu gosto de ajudar, então eu não tento trazer aquilo pra mim. Eu tento mudar totalmente eu quero tentar mudar o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Então eu não trago pra mim, eu tento transmitir o que tem de bom em mim para aquela pessoa. E com os demais do grupo que fazem parte do grupo, vocês conversam a respeito dos casos, Sim. das situações? Sim, a gente não tenta conversar muito porque já é meio que antiético, né? Mas o que a gente pode estar conversando para tentar ajudar aquele caso, naquela hora a gente está sempre debatendo, conversando com a nossa psicóloga também, para a gente estar tentando levar um apoio para aquela pessoa. Rede social é o foco, Sim. é o momento, é o encontro. Eu sempre vejo a internet como um grande mocinho ou uma grande vilã. Né? Você é uma via de mão dupla, você tem tudo de bom e ao mesmo tempo você tem possibilidades negativíssimas. Sim, Né? infelizmente. Vereador, como o poder público lidar com um instrumento tão poderoso assim? Eu vejo assim que é louvável a ideia e o projeto e saber explorar o meio de comunicação, até porque tem pessoas que utilizam para uma prática maldosa. Nós temos acompanhado aí recentemente na TV os fakes, as pessoas que procuram fazer uma prática onde vai ter uma construção negativa na vida de uma outra pessoa. E eles estão utilizando de uma forma para trazer de volta a vida, né? Trazer de volta a alegria. E é o que nós precisamos pregar. Pregar que essa ferramenta que nós temos, ela tem que saber ser bem explorada. Muitas vezes o jovem ele ocupa um grande tempo da sua vida com um celular na mão, de repente notebook, e ali quando ele está com aquilo na mão, aquilo é uma arma na mão dele. E quando ele recebe, ele abre um determinado aplicativo e ali você vê uma mensagem de motivação, um grupo trabalhando para que aquela pessoa ela possa voltar a sorrir, ela possa fazer uma reflexão no seu interior, dando valor à sua vida, a gente começa a ver os frutos daqueles que sabem utilizar o aparelho no celular e o meio de comunicação. Então, eu fico até muito feliz de saber que existe jovens que têm essa visão. Isso que eles estão trazendo hoje é um grande ensinamento para muitos, não somente para os jovens, mas até para os adultos que muitas vezes usam para reclamar, para se expressar. E nós temos que ter esse olhar também, Márcio. Às vezes você está lá acompanhando numa determinada página e você vê alguém gritando através de uma mensagem. Ele manda uma mensagem e você tem que ter um olhar assim de raio-x, né, para falar, pô, essa pessoa está precisando de ajuda. E é naquela hora que você, com aquele aparelho, com aquele meio de comunicação, você tem que utilizar para salvar aquela vida. Então, é isso que eles estão fazendo, é aquilo que nós precisamos buscar. Tem uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, acolher o que é bom e dispensar o que é ruim. É o que eles estão fazendo. A internet ela é vasta, ela é enorme, né? E às vezes você tem que, como o vereador falar, buscar, ficar ali observando quem está num momento difícil, né? Esse monitoramento ele é diuturnamente feito, ou não. Né? Nós temos realmente a internet como um momento de fuga. A internet ela é a válvula de escape para muitos. Você, como jovem, você se vê sem internet? Sem WhatsApp, sem Facebook? Sinceramente, não. Não. Como ele disse, realmente muitos jovens também usam as redes sociais para se expressar. Eu mesmo já vi gente que todo dia postava alguma coisa engraçadinha e do nada parar. Então foi ali também que eu realmente, falando de raio-x, realmente a gente tem que ter, né, aquele jeitinho de saber
diagnosticar. Então, eu realmente já diagnostiquei muitos. Também numa publicação, eu infelizmente acompanho quase todo dia uma jovem falando, ai, saco, quero me matar hoje. Chega a esse extremo. Sim. No WhatsApp postando, não aguento mais essa vida, quero me matar. Nossa, hoje seria um bom dia para morrer. Então, tipo, aquilo mexe muito comigo também. E realmente a gente tem que saber lidar com essas pessoas e saber diagnosticar. Eu tô aprendendo de pouquinho em pouquinho diagnosticar e levar ajuda pela rede social para aquelas pessoas. Bom, nós estamos aqui com a Raquel Gonzalez e com o vereador Marcinho. Nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, um novo integrante deste grupo participando conosco. Daqui a pouco, após o nosso intervalo. Estamos de volta nesse segundo bloco do Questão de Ordem, falando sobre adolescente e depressão. Nesse segundo bloco, participa com a gente Michael Ferreira, ele que faz parte também do grupo de jovens que trabalha nesse apoio ao adolescente. Na mesa, o vereador Marcinho também conosco aqui. Iniciamos no primeiro bloco falando do trabalho da audiência e que trouxe a apresentação do trabalho que vocês desenvolvem. Michael, desenvolvimento. Como é que é o desenvolvimento desse trabalho? Né? Que a gente sabe que tem o início, houve o start, de acordo com o que foi dito aqui, houve um momento de idealização e o começar o caminhar, e as dificuldades aparecem. Né? E vocês acabam tendo um desenvolvimento, ganhando uma estrutura e um conhecimento. Como é que é esse desenvolvimento? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. O desenvolvimento, vou falar para o senhor que foi bem complicado no começo, porque o principal motivo que a gente encontrou pela frente, a principal dificuldade foi a desconfiança, né? Como a Raquel falou, ninguém acreditava no nosso projeto, então foi muito difícil de carregar ele para frente com toda essa desconfiança, mas conseguimos. E foi numa palestra na ETEC que conhecemos a Andréia do Instituto Palas Atenas e ela conseguiu orientar a gente para lidar com esses jovens, né? Que infelizmente estão passando por essa situação. Você acha que as pessoas não acreditavam devido à complexidade que é o problema? Não acreditar, não desacreditar em vocês, os jovens, e sim na dificuldade que é o problema, na grande dificuldade que se tem para lidar com essa situação? Acredito que em ambas as partes, tanto na complexidade do assunto, quanto que também somos jovens e eles acreditavam que não teríamos cabeça suficiente para resolver um assunto de tamanha dificuldade. Você teve receio? Você teve medo? Você teve, será que realmente a gente vai... Sempre no começo eu confesso que eu tive medo, sim, de não só pelo projeto ir para frente, mas medo de não conseguir ajudar essas pessoas pela falta de experiência que eu tinha antes na época, né? Não que agora eu seja o mais experiente no assunto, mas agora eu tenho uma instrução maior e uma capacidade maior de lidar com esse problema, com essa condição. E se deparar com essa situação é algo fácil, não? No começo foi um pouco assustador, né? Eu tive o primeiro contato com um adolescente com depressão no meu convívio na ETEC. Uma amiga minha, não vou citar nomes aqui, ela me pediu ajuda e no início eu não sabia o que fazer, né? Então eu fiz algumas pesquisas, alguma forma de ajudar. Eu encontrei uma forma de ajudar, né? Eu mandei ela procurar um profissional, um psicólogo e também motivei ela a não desistir da vida, porque ela era tão importante para a família dela quanto para nós amigos, e ela não se dava conta disso. Inclusive, hoje ela já está em um tratamento mais avançado e já está tudo normalizado. Vocês são em quantos no grupo? No grupo somos 3. São em 3 que fazem parte. E como é que você administra esse tempo para estar na internet e para estar auxiliando? Então, a internet se tornou o nosso principal ponto de apoio, né? As pessoas chegam mandando mensagens no privado e nós tentamos responder o mais rápido possível para que não dê tempo que aquela ajuda se desenvolva, né? Aquele problema que ela tem na hora se desenvolva. Então, sempre tentamos responder o mais rápido possível. Mas vocês se revezam na internet? Sim. Todos têm acesso à página. Então, quando um está em possibilidade de executar ajuda, o outro já tem essa informação que tem alguém precisando de ajuda. Vereador Marcinho, 3 jovens enfrentando um problema que é de
de um tamanho social enorme e que iniciaram um projeto e esse desenvolvimento precisa de um apoio. É verdade, Márcio. Você vê como é importante quando existe o envolvimento e a boa vontade, né? Os jovens, não na curiosidade. É claro que surgiu uma oportunidade da apresentação de um determinado trabalho, onde, através de uma pequena reflexão que esses jovens tiveram dentro do momento que a nação estava passando, deu start neles, falar por que não falar da depressão e da valorização da vida. Foi quando eles pegaram e se uniram e falaram, nós podemos fazer algo. E esse algo que eles iniciaram hoje, vou usar um termo entre aspas, né, fazendo um grande estrago, né, contra o mal, né, porque o mal todos os instantes tentando tirar, ceifar vidas, né, isolar jovens dos seus familiares, do seu dia a dia. E aí eles, com uma pequena ação, eles começaram a fazer um trabalho em atingir uma área que, eu falo para vocês, poucas pessoas querem tomar a frente por causa de receio, medo. Às vezes tem até uma experiência que pode ajudar, mas fica com aquele ponto de interrogação. Será que vou ser útil? Será que não vou? O que é que vão pensar? O que aconteceu com eles quando eles iniciaram é quando veio a dúvida de outros, né? Tipo, não deram a eles, assim, aquele valor de falar, ó, vocês vão conseguir, aquela motivação de mostrar para eles. E é o que nós estamos buscando, Márcio. Nós temos que realmente buscar todos esses tipos de ações para que a gente possa estar aplicando. Então, repito novamente, assim como surgiu esse grupo de jovens, eu acredito que no nosso município tem outras pessoas, como eu já identifiquei também, uma jovem que faz um trabalho voluntário, mas ela não quer que seja identificado. Então tá lá no Instagram, tá lá no Facebook, eles colocou um tema lá de valorização da vida, mas falou assim, Marcinho, não quero ser identificado, eu posso ajudar de diversas formas. Só que o que é importante, a pessoa entender que essa atitude deles está fazendo com que a gente consiga seguir o norte. Hoje, tem uma ideia do global que está sendo feito, né? Isso. Observar as ações que em separados, mas com um objetivo comum. Então nós podemos entender assim, olha, lá na ETEC tem um grupo de jovens que está trabalhando e que está saindo de dentro da ETEC. Não está mais preso só na ETEC. E jovem falando para jovem, que é importante, Márcio. Nem sempre o jovem quer se abrir com uma pessoa com uma idade acima ou com uma pessoa com uma idade mais abaixo. Então ele quer falar, o jovem quer falar com o jovem. É dessa forma mesmo, Marco? O jovem, ele se abre mais com o jovem? Ele tem essa possibilidade? Ou o adulto fica muito chato? Não é questão de ser chato ou monótono, né? É que assim, o jovem ele se sente mais no seu habitat, por assim dizer, de conversar com outras pessoas da sua idade. Um exemplo disso é o nosso processo de triagem, para até chegar na psicóloga, nós temos um processo de triagem no DAAD, onde um de nós três vamos até o instituto, né, a clínica física, e se encontramos com o jovem que marcou a triagem, e lá a gente faz algumas perguntas, como o nome, a idade, essas coisas, e depois disso passamos para a psicóloga, para eles primeiro terem contato conosco, né, que somos da mesma idade, para depois passar para um especialista. É uma questão de confiança também, né? Sim, sim. Gerar um vínculo de confiança. Então, há um contato entre vocês e os assistidos. Sim, pessoalmente, sim. Sim, e aí, isso já dentro de uma possibilidade. Quando a pessoa vai se encontrar com vocês, já tem a definição de que ela quer uma ajuda profissional, de que ela vai seguir nessa ajuda. Ela pede ajuda e nós marcamos um horário para ela comparecer lá e a gente já finalizar a ficha dela da triagem. Bom, vocês têm ideia de aumentar esse grupo de vocês ou não? Com certeza. Nossa ambição é não se prender somente aqui a Cubatão, mas começar por Cubatão. Porque Cubatão é a nossa cidade natal e nós sabemos a dificuldade que tem aqui dentro. Eu conheço diversos amigos e até familiares que têm Passam por esse momento. Problema. E então é difícil, mas temos a ambição de ampliar sim para as soluções. Vocês estiveram na audiência pública, né? E a gente entende que o trabalho de vocês, a partir do momento que ele ganha essa condição de estar exposto dentro de uma audiência pública, ele tem a possibilidade de crescimento, uma responsabilidade maior, porém também uma ferramenta a mais. Como é que foi participar da audiência?
Olha, no começo eu não esperava que eu fosse subir aqui e divulgar o projeto. Eu só vim para assistir ao projeto dos vereadores que aqui estavam, das secretárias. Eu fui convidado pelo professor André, na audiência que o senhor Marcinho presidiu, né? Então, tomou uma proporção grande. Acredito que tomou uma proporção grande que eu não imaginava, mas estou feliz por isso. Dentro do grupo, a influência desse projeto, alguém está pensando em seguir em humanas, fazer psicologia, alguma coisa assim? Olha, nós somos variados e é por isso que não sei como chegamos nesse projeto. Foi mais pela determinação de ajudar o próximo mesmo. Porque eu estou fazendo faculdade de contabilidade, a Raquel de fisioterapeuta e o João está fazendo faculdade de analista de sistema. Ou seja, Então, nada não tem a ver com essa situação. Isso. Quantos, você tem ideia do número de pessoas que vocês já conseguiram conversar, que se aproximaram de você? Olha, que já conversaram com a gente no ambiente profissional, né? Pela página do DAD, já foram aproximadamente 20 pessoas. Por 20 enquanto, pessoas, porque por abrimos semana passada. Assim, A semana passada que você... duas semanas com a abertura, Isso. já teve Esse contato, mas pessoalmente, bastante gente vem falar comigo. Porque assim, eles não querem ser expostos no ambiente profissional, então eles se aproximam de pessoas que têm mais amizade. Então, muitos amigos meus já vêm falar comigo assim. O tabu é um grande problema? Sim, porque muita gente acha que depressão é frescura, e não é isso. Na verdade, a depressão é uma coisa que a pessoa está passando, uma dificuldade que ela está passando no momento, ou uma mágoa passada que está voltando e precisa de ajuda. Não é só ignorar e falar que é frescura, porque a pessoa está necessitando. Como é que é para vocês, jovens, observar alguns ícones, né, do cenário nacional que passam por esse problema? Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, pessoas que vocês entendem como sendo assim pilares e passaram por esse problema. No começo a gente se sente surpreso, mas depois isso passa, porque não é novidade nenhuma que a depressão está em todos os ambientes. Eu posso citar aqui também um grande influencer na nossa idade, que é o caso do Whindersson Nunes, o YouTube. Sim. O Whindersson. Isso. Ele passou recentemente por esse processo, esse problema da depressão, onde ele quase se matou e tudo, e agora ele está se recuperando. Então, é algo que a gente vê que não acontece só conosco, né? Os Sim. famosos também passam por isso. Dá para se detectar, vereador, as causas? Dá para a gente ter uma ideia do start, do gatilho dessa situação? Quando eu falei da internet, será que os likes que não acontecem no YouTube, as amizades que não se tem dentro do Facebook, será que isso acaba colaborando para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da depressão? Márcio, a gente, conforme nós vamos acompanhando os profissionais que trabalham na área, a gente vai descobrindo e aprendendo que essa mudança de comportamento, quando você começa a identificar a mudança de comportamento, quando você vê um isolamento excessivo, quando de repente a pessoa traz à tona um trauma e você percebe que a pessoa ela começa a regredir, a gente começa a perceber. Anteriormente, na fala, eu lembro que ela disse no bloco passado que quando uma postagem a pessoa coloca e fala assim, hoje é o melhor dia de eu tirar minha vida. Você pega o status e é costumeiro. Você começa a fazer uma busca no status, você vê as mensagens, você vê um desenho você consegue, dentro daquele desenho, dizer essa pessoa não está bem hoje. Né? De repente uma pessoa cabeça baixa, de repente um desenho, um bonequinho com a lágrima descendo nos olhos. Você vê as canções depressivas, você começa a perceber que dentro daquele ambiente que aquela pessoa está postando, ou dentro da sua própria casa mesmo. Eu tive, após a audiência pública, que me procuraram após. Lembro que eu fiquei até 8 horas da noite acompanhando esse caso. E a pessoa, ela simplesmente resolveu tratar ela como um nada.
E ela dizia para mim que assim, a alegria dela, ela falou assim, a alegria dela é ouvir músicas depressivas. Olha como que é o contraditório, né? A alegria dela é ouvir música depressiva porque ela não tinha mais valor. Para ela não tinha mais valor e o desejo dela era chegar num ponto de tirar a vida. Ela queria ouvir um conselho. Ela saiu, acabou aqui umas 5h30, ela ficou até umas 8 horas conversando comigo. Saiu uma outra pessoa. E aí, às vezes, quando nota-se a pessoa ali, ela quer um momento de uma conversa, um diálogo. Nós precisamos deixar de ser escravo do tempo. É uma das coisas que nós temos que identificar. Somos escravos do tempo e muitas vezes a pessoa passa por você, quer falar contigo, você deixa ela lá de lado, não do sinal. Nós começamos uma era em que a internet existia, mas era de mais utilização militar, era uma coisa muito mais restrita. E nós atravessamos esta era em que fomos acostumando com as inovações. E para o jovem já nasceu nessa inovação. Já nasceu com o Facebook, já nasceu com as redes sociais, já nasceu com essa interatividade. Michael, para você, eu fiz essa pergunta para a Raquel inicialmente e faço a você. Você se vê sem as redes sociais, sem o WhatsApp? Eu vou responder a mesma coisa que ela. Eu já acredito que a internet ela tomou conta dos jovens, assim como a tecnologia tomou conta do mundo, né? Então, realmente eu não consigo me ver longe, tanto pelo fato de ter o contato com as pessoas de longe, através de WhatsApp, quanto de entretenimento mesmo. Então, acredito que somos sim reféns da tecnologia. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O Michael está aqui conosco, daqui a pouco o João vai assumir a cadeira e o vereador Marcinho permanece. Vamos a um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem, falando do trabalho do jovem e do enfrentamento em relação à depressão, num grupo de jovens que iniciou um trabalho e participaram da audiência pública. Agora, conosco, João Vitor Gino, participando conosco aqui, e o vereador Marcinho, mantido aqui na bancada. João Vitor, o pessoal falou do desenvolvimento, do início, vamos conversar sobre as dificuldades que vocês têm para avançar nesse trabalho. Vocês têm uma página no Facebook. Vamos começar divulgando essa página, né? Como é que faz para acessar vocês no Facebook? Sim, nós temos uma página no Facebook e nós também o que a gente mais atua é o Instagram. Nosso Instagram é @DAAD. @DAAD. Isso. @DAAD. E no Facebook? No Facebook é o nome do departamento, Departamento de Apoio ao Adolescente com Depressão. Isso vocês têm no Instagram e no Facebook. Isso. Vocês têm muito acesso de jovens. Muitos. Muito, né? Mas digamos assim, que uma pessoa, a idade do vereador Marcinho, não tão jovem assim, né? Não tão castigado pelos anos da vida, busque 17 esse anos, acesso. Como é que... 17 anos, olha. Como é que vocês lidam com isso? Sim. Acontece? Sim, acontece. Nosso departamento ele atua com a idade de 5 a 29 anos, né, que são os jovens atualmente. Só que se uma pessoa buscar ajuda e tiver uma idade maior do que essa, ou até menor, nós podemos encaminhá-la para algumas outras ONGs que fazem um trabalho mais parecido em outras cidades, ou a gente pode falar para eles, procura um psicólogo, um tratamento mais adequado. Sim, mas vocês estão preparados para, de repente, isso acontecer. Uma pessoa de mais idade, uma pessoa que observa, se deparou com a página, se deparou no Instagram e busca acesso com vocês. Sim, isso pode acontecer, claramente acontece. Só que o nosso departamento é focado apenas para jovens de 5 Para a os 29 jovens, anos. de Isso. 5 a 29 anos. Isso, exatamente. De 5 a 29. Tá fora, Marcinho. O 17, vereador Marcinho, 17 já anos. não tá fora, Marcinho não pode participar. Pega no RG aqui. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam? Então, atualmente, para começar sempre é difícil, né? Principalmente se você vai atuar numa cidade que tem muitos casos disso e se você está dependendo de um órgão público assim, mas que
Nós precisamos de capital, vamos dizer assim, Capital, Capital. recurso. de recurso. E qual seria a destinação desses recursos? Equipamentos, uma sala para se trabalhar? Como é que vocês fazem? Vocês trabalham no departamento, vocês trabalham no instituto, vocês trabalham em casa, vocês trabalham no próprio celular? Como é A que gente faz? trabalha em todo lugar atualmente, né? Porque nós não temos um local fixo ainda, mas temos um local para atendimento, que é na ONG, né? Que é no Instituto Palas Atena. E nós somos um departamento do Instituto. A ideia inicial seria ser um instituto, né? Ah, se Então, vocês se tornarem um instituto. Né? isso. Ainda temos essa ideia, né, para mais para frente. Mas atualmente nós somos um departamento dentro desse instituto. A dificuldade hoje, então, é a estrutura. Isso, a estrutura, a gente precisa de capital. Quem sabe algum vereador, né, Emenda impositiva. Emenda impositiva. invista na gente. Então a gente está com previsões do ano que vem já. Alguém investir na gente. A gente está procurando principalmente iniciativas privadas aqui na região, nessas empresas, para investir na gente, acreditar no nosso projeto, para a gente começar a trabalhar de fato com isso. Porque hoje nós não recebemos nada, são apenas atendimentos com a nossa psicóloga Andréa, que é a presidente da ONG, e ela faz esse trabalho voluntário, junto com a gente também. Na ideia, vocês estão tentando buscar uma estrutura para que esse atendimento aumente, para que vocês consigam ofertar mais atendimento às pessoas. Que, pelo que eu percebi, vocês começam ali na captação no Face ou no Instagram, trabalham essa pessoa até que ela siga para o atendimento na estrutura física. Isso, exatamente. E o nosso departamento, ele também tem uma exclusividade que é o aplicativo, né? Então, seria um aplicativo, a gente entregaria esse aplicativo ao paciente, então apenas os pacientes teriam o acesso a esse aplicativo. E a intenção desse aplicativo é o paciente ter algumas opções de urgência. Então, teria um psicólogo, né, que a gente chama full time nesse aplicativo. Então, se uma pessoa de madrugada está querendo ali... Está entrando em crise. Está entrando em crise, ele pode apertar o botão e automaticamente vai ter alguém do outro lado da linha. Vai estar auxiliando ele ali. E também o aplicativo tem a ideia de tratar com a arte, né, que é o intuito principal nosso, que é usar a arte para melhorar a pessoa que está com essa doença. Bom, vocês têm as etapas a serem cumpridas. Esse aplicativo já é o próximo que vocês querem fazer? Sim, é o próximo. Só que precisa de capital para... Ele já está em desenvolvimento. Eu e um amigo meu estamos... Qual a sua área de atuação? Então, eu sou analista de sistemas. Você está se formando em analista de sistema. Isso. E aí você quer aproveitar dentro da tua atuação e desenvolver algo para que possa Exatamente. superar essas dificuldades de acesso. Vocês querem aumentar a possibilidade de acesso. Sim, exatamente. Aproveitar desse conhecimento, né, que eu tenho para desenvolver esse aplicativo. Só que esse aplicativo não é de graça, né, porque ele é online. Ele tem que estar hospedado em algum lugar, ele tem que estar hospedado, tem que pagar servidor e tudo mais. E é nisso que vocês buscam uma parceria para estar investindo os recursos. Exatamente. Vereador Marcinho. Eu acho importante, são essas iniciativas que nós precisamos aplicar. O poder público tem condições, sim, de fazer todo um trabalho para que isso chegue até a ponta, que é a população. Quando o João ele fala do desejo de ter uma estrutura e que a questão da capital, existe sim essa possibilidade. É claro que para que tudo isso chegue, quando se trata do poder público, dinheiro público, exige de nós toda uma organização, aquelas questão burocrática, de documentação. Então, até depois nós poderíamos até estar conversando referente a isso. Nós estivemos conversando agora, após a audiência pública, com a Cruz Vermelha também, que eles também estão com interesse de também estar fazendo dentro da cidade, colocando a estrutura dele, e de repente a gente junta o útil ao agradável. O objetivo da audiência pública era provocar isso mesmo. E dentro dessa provocação, fazer com que criasse uma estrutura de atendimento para a população. Então, eu acho que tudo isso que está sendo feito são frutos de um trabalho que algumas pessoas deu o pontapé, né? Eles falaram no início aqui, a Raquel falou do Leal. O Leal é um parceiro nota 1000, é um cara que ele puxou esse bonde e saiu provocando em todo mundo, cutucando todo mundo. Olha, tem gente tirando a vida, olha, precisamos fazer alguma coisa.
e ele foi para a avenida sozinho. E quando chegou aqui nessa casa, e eu conheci o Leal também correndo, militando, eu vi que realmente é um cara sério. Falei, não, vale a pena. Assim como os jovens agora estão apresentando para nós os trabalhos que eles têm, vamos investir sim, vamos correr para a gente fazer com que esse trabalho chegue até os munícipes, que, como já está chegando, né? Há uma possibilidade de integração. Vocês se imaginam integrados a um sistema público, a desenvolvendo um trabalho junto com outras pessoas? É o que vocês disseram, vocês trabalham de 5 a 29 anos, né? Há 29 anos. Mas existe aí casos além desta idade, né? Então, é necessário que outros grupos desenvolvam esse trabalho. Vocês observam a possibilidade de trabalhar interagindo dentro de um esquema maior, dentro de um trabalho, de uma força-tarefa? Sim, essa integração é possível, né? Conversando aqui agora é possível, desde que a proposta seja boa, desde que a proposta esteja dentro da nossa ideia, que é o departamento, trabalhar com arte e utilizar para essa arte melhorar a pessoa com a arte, né? E quando você fala de arte, João, o que o pessoal de casa deve observar? O que eles devem entender da arte? É levar a pessoa a desenvolver a pintar, a cantar, a praticar um instrumento? Então, essa ideia da arte, ela surgiu quando essa ONG veio começar a engatinhar. Então, começamos a fazer algumas pesquisas e vimos que a arte ela é possível melhorar o ser humano, principalmente para distrair a cabeça, e ele pode se expressar melhor. Porque a gente aqui falando, a gente está fazendo arte. Só que se você conseguir expressar seu corpo, você pode passar coisas para as outras pessoas, o que a palavra não pode conseguir. Certo. Entendeu? Por exemplo, um olhar. Você pode olhar para a pessoa e você não precisa falar, você consegue ver o que ela está sentindo. Transmitir uma mensagem no olhar. Você desenhar, você compor uma música. Então, você expressar o que você sente, o que você pensa, é muito importante para as pessoas. Então, sim, você não ter a oportunidade de se expressar, porque tem pessoas que não falam bem. Não tem a vergonha, a timidez. Isso, exatamente. E aí elas podem achar outro meio para se expressar, e isso ajuda no desenvolvimento pessoal e também evita doenças como a depressão. Você acredita, então, que a arte também pode ser utilizada para a pessoa desabafar, Isso. Exteriorizar, Exatamente. né? Exorcizar os seus demônios, botar para fora o que está fazendo mal? Isso. Essa integração, vereador Marcinho, há uma condição macro, né, entre os jovens que buscam estrutura, o poder público que tenta buscar aí uma área de atuação abrangente e uma composição. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, o desenvolvimento de TI e para os próprios jovens desenvolvendo dentro de um instituto. Isso mostra que é possível fazer uma grande força-tarefa? Sim, Márcio, existe essa possibilidade, sim, é que nem ele disse, é necessário que junte todo o conteúdo existente da entidade, seja apresentado e dentro deste conteúdo não fugindo daquilo que ele já tem dentro do projeto, né, e possa ser implementado outros não, é claro, realizado por eles, como tem as outras entidades, pessoas que têm feito esse trabalho. Que nem eu falei anteriormente, a Cruz Vermelha tem um trabalho, de repente a Cruz Vermelha ela trabalha numa linhagem onde eles não conseguem atingir, e eles vão estar trabalhando numa área onde a Cruz Vermelha não consegue atingir. Nós temos N situações. Ele acabou de falar sobre a arte, eu estou aqui até na audiência pública, foi um dos encaminhamentos, foi do concurso municipal de poesias, ilustrações, né, e músicas, que nós buscamos numa determinada cidade, que vale a pena viver. Então nós protocolamos junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde e outras secretarias para que seja desenvolvido esse trabalho onde a pessoa vai expor a arte que ela realizou, né? Se foi um quadro, se foi um poema, se foi uma canção, se foi uma dança, né? Se foi uma peça teatral, para que seja feito, e através disso é onde ela vai apresentar para ela aquilo que ela tem dentro do interior dela, vai expor isso, mas através de concurso público onde você consegue motivar nas escolas. Então, nas escolas, você vai conseguir tirar de dentro da criança aquilo que ela sente. Através de algo, então ela vai se inscrever, e essas secretarias em parceria, aí é onde entra
o quê? Né, aquela junção, né, onde eles entram, que tem um projeto que eles fazem, o projeto eles vão idealizar. Então existe sim essa possibilidade de É composição. possível fazer a leitura de que, na verdade, esses jovens, eles conseguiram desenvolver esse trabalho por justamente não estar atrelado ao poder público, que tem um rito mais lento, uma certa burocracia, Isso. uma certa morosidade. E isso a gente sabe que é inerente ao poder público, até por conta do que a lei determina, algumas ações. Embora a gente busque celeridade, a gente sabe também que, por ser poder público, é muito mais engessado. E os meninos conseguiram um desenvolvimento maior por estar paralelo a tudo isso. O poder público pode vir, na verdade, dando suporte a essas pessoas, pode estar vindo dando suporte a esses jovens para desenvolver esse trabalho, dando suporte, sendo aquele que vai dar agilidade de recurso e não, de repente, tentar abraçar e acabar dando morosidade, ficando muito pesado, muito difícil de se desenvolver. Porque a celeridade deles é que fez o projeto chegar onde chegou. Verdade. Existe sim, Márcio, é igual foi dito, no início houve uma desconfiança. E eles conseguiram provar para muitas pessoas que desconfiaram do projeto que realmente eles têm razão naquilo que eles apresentaram e está aí muitos frutos, né? Jovens que procuraram e estão aí sorrindo para a vida. Né? E o poder público tem condições, sim, de poder dar esse suporte sem precisar ferir o que eles já estão realizando. Bom, a gente está chegando já no finalzinho do programa. Me diz uma coisa, João, para quem está assistindo a gente, tem interesse de participar com vocês. Fala, pô, eu quero ser voluntário, eu quero trabalhar nesse projeto, eu quero lá chegar e ajudar também, eu quero ficar atrás do Instagram, do Facebook, trabalhando com eles. Como é que faz? Então, você que quer contribuir para o projeto, é só procurar a gente no Instagram, no Facebook. Lembrando, no Instagram é @DAAD e no Facebook é Departamento de Apoio Adolescente com Depressão. A gente só tem aqui que agradecer essa juventude, né, que se deparou com um problema e não cruzou os braços, muito pelo contrário. Arregaçou as mangas e foi a luta, não, vereador? Eu quero parabenizar o grupo de jovens, o João, o Maicon, a Raquel, também a escola ETEC, na pessoa do professor André, né, por todo o espaço que foi dado e pode contar com este vereador em todo o suporte que for necessário para que nós possamos trabalhar para salvar vidas. Muito obrigado. João, repete para a gente o Instagram e o Facebook. Instagram, @DAAD, 2ADAAD, e o Facebook é Departamento de Apoio ao Adolescente com Depressão. Bom, agradecendo a você e a todo o grupo, né? Agradecendo ao vereador Marcinho aqui conosco, agradecendo sempre a todos aqueles que por trás das câmeras levam até você esse momento, né? O Questão de Ódio e toda a programação da sua TV Câmara. Lembrando que esse conteúdo também se encontra na internet, no Facebook, TV Câmara Cubatão, bem como no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Continue na programação e até o próximo Questão de Ordem.